Fala galera, vamos para mais uma aula, para a terceira aula do curso de Python na prática. Hoje a gente vai conhecer a estrutura if. Espero que vocês tenham feito o desafio no finalzinho da aula anterior, né, que a gente insere 3 notas e calcula a média dessas 3 notas, né, desses 3 valores. Vamos lá, fica mais ou menos assim, vamos executar. Primeira nota, 10. Segunda nota, 10 também. Terceira nota, 9. A gente teve uma média aí de 23. Será que isso está correto? Não parece estar muito correto, né? Se eu inserir 10, 3 notas, 10, 10, 9, a média era para estar entre 9 e alguma coisa. Ó, se a gente fizer aqui, ó, 10 mais 10 mais 9 e dividir por 3, dá 9,66. O que foi que aconteceu? Vocês vão pausar o vídeo agora e vão pesquisar por ordem de execução aí dos operadores matemáticos, beleza? Tem até uma siglazinha que ajuda a lembrar isso. Acredito que vocês já pesquisaram, então a maneira correta é que a gente tem que colocar os parênteses aqui para primeiro somar todas as notas e depois dividir por 3, né? Porque o parênteses tem prioridade aí na execução. Então, quando eu coloco esses valores, essas 3 variáveis entre parênteses, ele vai somar primeiro e depois vai realizar a divisão por 3, beleza? Lembrando que a média, a gente tira a média somando os valores, dividindo pela quantidade desses valores. Se eu tenho 3 valores aqui, né, 3 notas, eu somo os valores dessa nota pela quantidade, que são 3, e aí a gente tem a média, beleza? É muito comum o pessoal se prender à média que é feita na escola, tá? São 2 notas divididas por 2 e acha que média é só isso. Média não é só isso. Média é você somar valores e dividir pela quantidade deles, seja 2, 3 ou 10 ou 50. Você vai ter a média desses valores, ok? Tá, e aí onde é que entra a estrutura if? A gente precisa muitas vezes classificar alguma coisa, decidir alguma coisa baseado num resultado. Por exemplo, é muito comum a gente ter a média e a gente classificar se o aluno está aprovado ou reprovado. Por exemplo, digamos que a média é 7. Então, se a média for, né, se o resultado da média daquele aluno for maior do que 7, ele está aprovado. Então, como é que eu transporto isso para dentro da linguagem de programação? Reparem no que a gente está falando, né, no português. Se a média for maior do que 7, o aluno é aprovado. Então, como é que eu transporto isso para dentro do Python? A gente vai utilizar a estrutura if. Se o que é que tem que ser comparado aí? A estrutura if pede um valor lógico verdadeiro ali naquela posição, né, da sintaxe, para que ela execute os códigos que vão estar dentro do bloco, tá? Como assim? Eu preciso de uma saída, de um resultado de um cálculo verdadeiro. A gente viu lá na primeira aula dos operadores que os operadores relacionais, por exemplo, eles vão resultar num valor lógico, verdadeiro ou falso. Não é isso? Qual é o cálculo que a gente tem que fazer? Se a média for maior do que 7, então a gente vai fazer média, né, que é a variável que guarda o valor da média, calculado na linha 4, for maior do que 7, a sintaxe do if é essa. E a gente coloca 2 pontos aqui. Então, o que é que eu estou verificando? Como é que eu leio essa linha? Se a média calculada for maior do que 7, se isso for verdadeiro, se a média for maior do que 7, o que é que eu devo fazer? Então, depois dos 2 pontos, ó, reparem bem no VS Code. Ó. Quando eu dou Enter aqui para ele ir para outra linha, ele já coloca o cursor um pouco mais à direita. Isso demonstra a forma correta da sintaxe da linguagem ser escrita. Eu tenho que fazer esse recuo para a direita, né? Esse avanço para a direita, para poder identificar ou representar para a linguagem que aquilo ali que eu vou escrever está dentro do bloco if e ele só vai ser executado, ou seja, o programa só vai entender esse código, ou seja, ele só vai mostrar na tela aluno aprovado se isso aqui for verdade. Se isso aqui for falso, ele vai ignorar essa linha, tá? Ele poderia executar uma outra coisa aqui, né, fora do código, ou você pode continuar o código em uma outra parte aqui, pedir para ele informar o nome, pedir para informar outras coisas,
mas essa linha 7, ela só é executada, ela só vai ser exibida dada essa condição aqui. Então o if permite que a gente verifique uma condição ou mais condições, né? Mas o resultado desse conjunto de condições, dessa uma ou mais condições, tem que ser verdadeiro para que o que tiver dentro dele, ou seja, tiver mais recuado à direita, seja executado. Se isso aqui for falso, ele ignora o que vai estar mais à direita do i. Agora vamos executar o código, né, pessoal? Vamos lá, inserir a mesma nota de antes. 10, 10 e 9. A média deu 9,66, aluno aprovado, pois 9,66 é maior do que 7. Se a gente executar novamente e inserir, por exemplo, 6, 6 e 7, o aluno, né, ficou com a média aí de 6,33 e esse valor não é maior do que 7. Então não exibiu a mensagem, ó, aluno aprovado. Vamos lá, testar novamente com 7, 7 e 7. A média do aluno é 7 e também não exibiu o aluno aprovado. Mas normalmente quando o aluno tira 7, né, quando a gente define que a média é 7, o aluno tirou 7, ele é aprovado. Né? Então o que é que a gente pode modificar aí no código para que mesmo ele tirando 7, exiba a mensagem de aluno aprovado? Viu o código, agora faz o seu.